Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel. Neste vídeo aqui a gente vai resolver a questão 27 do EQT Perito 2023.1. Antes da gente ir para ela, pessoal, que é a última, né, a segunda das questões dissertativas dessa prova, deixa eu pedir duas coisas para você. Primeiro, se você ainda não tiver inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação, que você vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo, tá? Segundo, se você gostar aqui do vídeo, gostar da resolução da questão, deixa uma curtida, dá um joinha, dá um like aqui nele, tá bom? Então é isso, pessoal. Pedidos feitos. Vamos ler a questão que diz o seguinte: a despeito do período decorrido no processo de convergência às normas internacionais de contabilidade, a definição de valor justo de um ativo ou conjunto de ativos ainda segue sendo um desafio para as empresas, em decorrência da subjetividade e da crescente complexibilidade das transações. A NDCTG 46, CPC 46, conceitua valor justo como o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago na transferência de um passivo, em uma transação não forçada entre participantes de mercado. Para operacionalizar a aplicação prática deste conceito, essa norma dispõe de abordagem e de orientações para tornar o processo de mensuração mais compreensível, consistente e comparável. No contexto das disposições apresentadas em DCTG 46 para a mensuração do valor justo, elabora um texto de 15 a 30 linhas abordando como tal norma auxilia na operacionalização dessa mensuração, explicando três pontos. Então, nós temos aqui, pessoal, três pontos para tratar nessa questão. Tá? Primeiro deles, quais são as três abordagens de avaliação do valor justo? Dando um exemplo para cada um. Segundo ponto, quando é que é apropriado a entidade alterar uma técnica ou abordagem e como essa alteração deve ser tratada contabilmente? E terceiro, falar sobre os três níveis de informações que compõem a hierarquia do valor justo, dando um exemplo para cada nível. Tá? Então, o grande desafio aqui é colocar tudo isso em só 30 linhas, pessoal, que é muita coisa para a gente falar. Eu tentei dar uma resumida aqui, tá certo? Mas antes da gente ir para o meu modelozinho de resposta, vamos entender como é que você é avaliado. Para o Instituto Consultante, que vai aplicar a prova a partir de 2023.2, você vai ser avaliado da seguinte forma: é praticamente um copiou-colou da sede Brasil, tá? 80% do valor da questão, ou seja, 25 pontos, vai ser capacidade técnica, né? Aderência ao conhecimento específico. Então, você mostrar tecnicamente que você entende do assunto. E 5 pontos, ou seja, 20%, é questão de bom português, sem erros ortográficos, e seguindo aquela linha textual, né? De introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que se você tira zero no item A, não adianta ter escrito em bom português, tá? Mas vamos lá para a resposta dos três tópicos, pessoal. Lembrando que isso aqui eu tentei redigir, né? Respeitando aqui a introdução, desenvolvimento e conclusão, mas, assim, o importante é entender o que é que precisava vir de alguma forma aqui na questão, tá? Então, primeiro, quais são as técnicas de avaliação? São três. A gente tem a abordagem de mercado, a abordagem de custo e a abordagem de receita. Falei quais são as três? Falei. Agora ele quer exemplos, né? Abordagem de mercado. Ela utiliza preços e outras informações relevantes geradas por transações de mercado envolvendo ativos passivos ou esses grupos idêntico ou comparável, né? Por exemplo, na abordagem de mercado, a gente pode muito utilizar os múltiplos de mercados obtidos a partir de um conjunto de elementos de comparação. Esse exemplo está lá na própria norma, tá? Então, falamos aqui da abordagem de mercado e demos um exemplo, os múltiplos de mercado, né? A gente vem agora à abordagem de custo. É o valor que seria necessário para substituir a capacidade, né, de um ativo por outro equivalente. Por exemplo, do ponto de vista do vendedor participante do mercado, o preço que seria recebido pelo ativo baseia-se no custo para um comprador participante do mesmo mercado adquirir ou construir um ativo substituto de utilidade comparável. Então, essa é a abordagem de custos e eu citei um exemplo. Tá? E a abordagem de receita? Ela vai usar basicamente fluxos de caixa, pessoal. Ela vai converter valores futuros em valores presentes. Tá?
Por exemplo, a mensuração do valor justo de mercados atuais em relação a esses valores futuros. É basicamente qualquer exemplo que você traga valor presente é a abordagem de receita, tá? Então, o primeiro item é atendido, né? Levou a boa parte aqui da questão. Ele, no meu entendimento, é o mais longo, né? Já que a gente vai dar exemplo. Segundo, explicar a mudança da técnica de avaliação. Quando é que ela ocorre? Ela é apropriada, né? A sua aplicação é apropriada se a mudança resultar numa mensuração igualmente ou mais representativa do valor justo. E aí a norma dá alguns exemplos que eu cortei aqui por questão de caber, né? Mas, por exemplo, a criação de um mercado novo que antes não existia, um mercado ativo, ou a extinção de um mercado que antes era ativo, agora não é. Então, são exemplos, tem mais lá, tá? Mas informações novas que antes não existiam, ou informações que deixaram de existir, justificam a mudança na técnica de avaliação. Como é que eu trato isso contabilmente? Revisões decorrentes de mudança na técnica de avaliação devem ser contabilizadas como mudança na estimativa contábil. Então, está ligado ao CPC 23, né? Que é políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. Então, está ligado a isso, então eu trato isso como uma estimativa contábil. Ou seja, então eu mudo daqui para frente. Tá? Ah, então, matei o segundo ponto. E o terceiro, que pede os níveis, né? A gente tem os chamados níveis hierárquicos de valor justo, que a gente vai nível um, 2 e 3. Nível um é o melhor deles, vamos dizer assim, é o superior hierarquicamente, são os preços do próprio mercado ativo, tá? Para aquele item. Então, você tem que falar isso. Aí depois vem o nível 2. São informações observáveis, mas que não tem ainda mercado ativo, ou seja, um mercado que não seja negociado abertamente, ou tem um produto muito parecido ali no mercado, mas não é exatamente esse. Então, nível 2, tá? E o nível 3, que são chamadas de informações ou inputs, para o nível 3 a gente tem esse outro nomezinho também, são aqueles dados não observáveis. Então, por exemplo, eu não tenho mercado ativo para determinada situação, opções que eu vou vender para meus empregados. Mas eu tenho fórmulas de cálculo de chegar nesse valor que são amplamente aceitas. Se eu tenho, isso pode ser utilizado como nível 3, tá? É um dado não observável, mas é aceitável, hierarquicamente falando. Eu tenho que ir primeiro para o nível um, depois 2, só por último, se eu não conseguir, é que eu utilizo do nível 3, tá certo? Então, e aí a gente mata o terceiro item, que era nos cobrado, né? E fechamos aí a dissertativa, tá certo? Então é isso, pessoal. Só antes de encerrar o vídeo, deixa eu repetir aqueles dois pedidos. Se inscreve aqui no canal se ainda não tiver feito isso. E se gostou do vídeo, deixa uma curtida, dá um joinha, dá um like aqui nele para nos dar uma moral, tá bom? No mais, qualquer dúvida e comentário, põe aqui embaixo que a gente troca uma ideia, valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo.